Fala, mestres! Tudo bom com vocês? Que alegria estar com vocês em mais um vídeo do nosso canal, onde a gente compartilha um pouquinho de conhecimento do dia a dia que a gente vive dentro de uma software house. Então, se você é empresário de software, dono da software house, CEO, diretor, líder, gestor, colaborador, qualquer coisa, se você trabalha ou está dentro do universo de uma software house ou quer aprender sobre o universo de uma software house, você está no lugar certo, né? Você está no lugar certo, que é o canal da Software House Exponencial, onde você vai saber e aprender de tudo aqui dentro, sobre todas as áreas da Software House, quase todos os dias. Nós temos vídeos aqui no canal, onde a gente está batendo um papo sobre as mais diversas situações dentro do universo da Software House. Então você está no lugar certo, já deixa o joinha, já segue o canal aqui para você não perder nenhum vídeo, porque pode ser que você viu esse vídeo, se você não seguir, daqui a pouco não vai aparecer mais para você, e você vai perder as novidades do mundo de software, que você tem aí muita coisa nova está acontecendo o tempo inteiro. A gente tem um triênio aí, que eu acho que é um triênio chave, que vai acontecer muita coisa nesse triênio 26, 27 e 28. Então é um momento onde não dá para perder nada sobre o universo de software. E no vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, é um vídeo um pouquinho mais técnico, tá? Porque, cara, eu estou imerso já há 8, 9, quase 10 meses na parte de desenvolvimento com IA. Quando eu vi o que esse negócio poderia fazer, eu comecei a estudar e me aprofundar e ler muito e me dedicar a horas e horas e horas e horas e horas do meu dia para mais ou menos de 8 a 10 horas por dia de estudo, quase todos os dias, para poder realmente entender e ver, cara, isso é algo real ou isso é um hype que vai vir e vai passar, como outros, como a gente teve aí, por exemplo, o metaverso, né? Nesse jogo, que recentemente a Meta até cancelou o projeto depois de gastar 80 bilhões de dólares. Então, eu caí de cabeça nisso e a conclusão que eu cheguei no final é que é um caminho sem volta. A gente não vai ter nunca mais o mundo da programação sem IA dentro do universo das empresas de software. Isso vai se expandir para vários outros cenários, mas principalmente para dentro das empresas de software. E desde o começo, quando eu comecei a analisar isso, eu comecei a ver que muitas empresas de software, ou elas estão extremamente atrasadas sobre a implementação de IA, outras estão usando a IA do jeito mais errado possível. O jeito mais errado de usar a IA é você pagar os $20 do ChatGPT por mês, colocar o teu time ali para ficar consultando o ChatGPT, tá? Esse é o jeito mais errado possível que você pode utilizar ele, tá? E nós temos alguns jeitos mais avançados, e aí vai, eu costumo falar, tem o nível 0, tem o nível 1, 2, 3 e assim vai, tá? Ali para cima. O que eu quero mostrar para vocês hoje é para você que tem uma empresa de software, que o software já está rodando, você já tem qualquer linguagem que seja, tá? Qualquer linguagem que você esteja desenvolvendo, como é que você faz a primeira entrada e os primeiros testes com a IA? Porque eu já vi assim, ó, o pessoal falando assim, ó, peguei a IA para testar, coloquei a IA no meu projeto e o resultado não foi satisfatório. Ah, não foi legal, ela alucinou aqui, ela não gerou um resultado ali, eu recentemente conversei com um empresário que ele tentou usar no Delphi, ele falou assim, cara, ela fez, mas cara, a parte visual é muito ruim, ficou horrível a parte visual dela, no FireMonkey, né, não ficou legal e tal. Eu falei, bom, vamos lá, vamos calma. Então vamos fazer um vídeo. Esse vídeo é um vídeo focado em você que está no nível 0 e quer dar um primeiro passo no universo diferente. Quer sair do chat no navegador e começar a programar um pouquinho, já ter um pouquinho mais de noção sobre como é possível. Cara, existem várias ferramentas na internet, eu só uso 2 delas no meu dia a dia, tá? Uma é o Cloud Code, tá? Que é onde eu tenho a assinatura do Cloud Code, é onde eu basicamente desenvolvo tudo, crio tudo com Cloud Code. Então eu fiquei muito bom no Cloud Code, entender como funciona. Eu não estou no nível, né? Acho que todo dia sai uma coisa diferente, mas eu estou no nível muito bacana, muito profissional, muito evoluído do Cloud Code. E a outra que eu uso em contrapartida para poder ter esse equilíbrio é o Open Code. Tá? Open Code, assunto para um outro vídeo aqui dentro. Vamos focar no Cloud Code, tá? O que a gente vai fazer aqui hoje é uma imersão para mim poder te ajudar no primeiro passo.
Imagina você vai dar o primeiro passo. O primeiro passo é o seguinte, você tem o código do teu projeto aí na mão, não tem? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui junto com você. Você está vendo aqui o meu notebook, né? Ó, você está vendo o meu notebook aqui. Deixa eu tirar esse carinha daqui. Você está vendo o meu notebook. Eu tenho um projeto aqui. Esse projeto está no GitHub. É um projeto que já tem 5 anos desde o último commit nele, tá? Que é um projeto do Delphi to Hero. Foi um RP usando boas práticas em Delphi que a gente começou a desenvolver dentro de uma série de aulas que eu dei no YouTube há 5 anos atrás, 2021, a gente começou isso. E esse projeto está parado aqui, tá? Está parado. Nós vamos pegar esse projeto agora, eu vou te mostrar como eu faria para começar a trabalhar com esse projeto no Cloud Code, tá? Então nós vamos para uma aula mão na massa, literalmente. Deixa eu até me ajustar aqui, ó. Como vocês sabem aqui nos nossos vídeos, né? Eu gravo tudo aqui no nível hard aqui, tá? Que eu vou gravando e do que sai da gravação vai pro ar no YouTube. Eu praticamente não edito, eu tô inclusive fazendo um agente para editar os vídeos para mim, tá? Então, ó, deixa eu só voltar minha caraça aqui para poder, que eu tô com o Discord aberto aqui, ó, tá aparecendo aí, ó, algumas mensagens aí no Discord. Deixa eu fechar isso aqui tudo, tá? Ó, beleza, deixa eu voltar aqui minha caraça feia aqui e voltar aqui para o nosso projeto. Então foi o seguinte, eu vou copiar esse link desse GitHub aqui. Eu uso aqui hoje o Visual Studio Code, eu vou abrir uma nova janela no Visual Studio Code aqui, ó. Deixa eu fechar aqui que eu tô com um monte delas abertas aqui, tá vendo? Ó, beleza, e eu vou clonar esse repositório do Git. Então eu vou colar esse cara aqui, ó. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Eu tenho aqui projetos, testes aqui. Ó, vou criar uma nova pastinha aqui, Delphi to Hero, tá? Ó, e vou selecionar esse repositório aqui. Bom, ó, ele vai fazer tudo, ele vai abrir para mim. E bom, estamos aqui com o projeto todo aqui do ladinho aqui, bonitinho, tá? Então, qual que é a primeira coisa que eu sempre faço aqui, tá? Eu abro o Cloud Code aqui, ó, já tenho ele instalado, essa aula não é sobre isso, não é sobre instalação, você já tem que ter o Cloud Code instalado, você tem que ter a extensão do VS Code dele instalada, você pode usar via terminal, mas eu gosto de usar esse cara aqui, e eu vou pedir o seguinte, ó, faça uma análise e crie uma pasta doc com o resultado da sua análise sobre o projeto em .md. Analise para entender o projeto e conhecer toda a stack e objetivos. Ó, então o primeiro momento é esse, eu peço para ele fazer uma análise, tá? Para ele varrer o projeto, para ele olhar, para ele saber, entender que stack está sendo usada, quais são os frameworks, tudo que está sendo trabalhado dentro do projeto, só para a gente criar um arquivo que vai ser um arquivo meio que de contexto ali para ele, tá? Mas não é necessariamente o arquivo principal desse projeto, tá? A gente vai chegar aqui no que é o principal, qual é o core principal dessa estrutura aqui. A gente vai entrar em 2 camadas aqui nessa conversa do Cloud Code aqui, ó. Então, ele está analisando o projeto, ó. Ele está fazendo essa varredura completa do projeto, tá? Para que ele tenha essa visão inicial. Essa visão inicial é importante ali. Não é que, como eu falei, não é que ela vai ser determinante para o Cloud Code, mas ela é importante nesse primeiro momento do projeto. Vamos deixar ele analisando assim que ele terminar eu volto aqui, ó. Ó, vamos lá então. Então ele gerou aqui, olha só. Ele já me deu até meio que um resultado aqui, logo de cara, que fosse, ó. Aqui está o resumo tal. Delphi to Hero é um projeto educacional, Delphi VCL, de 8 aulas que demonstra a arquitetura MVC com camadas, stack, Delphi VCL com bind 4D, né, router for Delphi, dataset serialize, REST request for Delphi, backend REST, né, em localhost 9000 com CRUD de usuários e profissões, padrão de template, né, classe base, T-form template, para criar formulários, UI profissional com tema de tons terrosos, ícones, suporte e high DPI, tá? E funcionalidades que já tem. Então, ele conseguiu fazer uma análise do projeto. Aí agora a gente vai criar o que de fato é talvez uma das coisas mais importantes para quem quer trabalhar com Cloud Code, tá? O primeiro passo é exatamente esse. Essa é uma das coisas mais importantes, que é o seguinte, ó.
Baseado, então, nesse documento, nesse doc e tudo... Quer ver? Vamos abrir o doc até antes disso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele trouxe tudo isso que eu falei, só que ele trouxe mais detalhado aqui, ó. Tá vendo? Então ele trouxe aqui, ó, a visão geral do projeto, a stack de tecnologia que usa, tá vendo? Ó, o framework principal, as bibliotecas, os componentes, ó, FireDAC, Rash, DataSnap, Indy e tal, a arquitetura que o sistema usa, tá vendo? Ó, o fluxo de dados, como é que funciona o fluxo de dados, a estrutura dos arquivos, ó, que tem, os módulos, detalhamento de todos os módulos que tem, ó, todos os módulos, a parte de router, de rotas, tá vendo? E o back-end aqui, ó, os endpoints que tem disponível hoje na API, ó, o formato de resposta, ó, os módulos de dados, as decisões de designer, tá vendo? Ó, ele montou, cara, um documento completo para IA saber do que se trata isso. Então, com esse documento, que não é o documento oficial que o Cloud precisa para poder trabalhar, mas é uma análise completa que ele fez, por quê? A IA ela tem uma situação que é o seguinte: se você passa um projeto muito grande, muito grande, com muita coisa, e arquivos muito grandes, a IA não lê tudo, tá? A IA não lê todos os arquivos, ela foi feita para isso. Então ela não lê todos os arquivos. O que ela faz? Ela começa a ler o arquivo, no momento que ela pega, que ela entendeu sobre o que é aquele arquivo, ela, vamos dizer assim, ela interpreta todo o resto. É onde às vezes acontecem algumas alucinações de algumas coisas no projeto, quando você pega um projeto antigo, muito grande, com muita coisa, entendeu? Então, o ideal é a gente fazer esse grande resumo do projeto e a gente criar o arquivo Cloud MD, que é o arquivo que o Cloud lê para seguir regras, tá? É o arquivo de orientação do Cloud nesse processo. Então, baseado nisso, eu falo com ele, ó, baseado então nesse doc e tudo que você aprendeu, ó, sobre o projeto, crie o arquivo cloud.md. Ó, esse arquivo é o arquivo de direção do Cloud. Então vocês vão ver que ele vai criar um arquivo na raiz do projeto aqui, chamado CloudMD. Que esse arquivo, sim, esse arquivo é o arquivo que o Cloud vai ler sempre que você for executar ele, fazer qualquer ação. Então, com isso, ele já vai conhecer toda a tua stack de frameworks, como é que você trabalha, estrutura de arquivos, parte de componentes, padrões de projeto e tudo mais. Ele já começa a entender de um jeito melhor que ele não vai alucinar. Então não adianta eu chegar aqui, pegar, botar o código e falar assim, faz uma nova feature para mim, cria uma nova tela. Vai dar merda, entendeu? A maioria das pessoas que não estão tendo bons resultados com a IA é porque não sabem, ou não aprenderam, ou não estudaram os padrões de projeto da IA. Tá? E a gente vai muito a fundo nisso, eu tenho ido muito a fundo, estudado. Enquanto Delphi, né, eu era um dos maiores especialistas de boas práticas de programação e padrões de projeto em Delphi. Me consolidei com isso, principalmente com o tema interfaces em Delphi e programação fluente. Foram duas bandeiras que eu levantei que praticamente sozinho sobre Delphi disso no Brasil. Programação fluente, então, foi uma delas. Ninguém falava e ninguém usava programação fluente, né? Então, com a estrutura de interfaces, eu trouxe isso e eu estou muito a fundo nesse processo com o IA de entender padrões e boas práticas e trazer isso aqui no canal para vocês, tá? Então, ó, ele criou o arquivo CloudMD. Esse arquivo aqui, ó, tá vendo aqui na raiz, CloudMD? Esse arquivo aqui, ó, esse sim, cara. Esse aqui, ó, ele é parecido com aquele lá, mas esse arquivo aqui é o arquivo que o Cloud vai ler sempre, ó. Então, ele trouxe aqui, ó, sobre o projeto, a stack, a arquitetura, o padrão MVC em 2 camadas que esse cara tem, né? Ó, o namespace dele, convenções de código, tá? Então, ó, cada unidade do ponto pé segue o namespace da hierarquia do projeto, formulários CRUD herdam de Terform template, atributos byte 4D decoram classes e campos para byte declarativo, rotas são registradas, estilos de cores centralizados, tá vendo? A estrutura das pastas, como é que tá aqui organizada, os arquivos importantes desse projeto, como é que é a API back-end dele. Aí, ó, ele traz instrução de como criar uma nova página de um CRUD. Então, se eu mandar ele fazer uma nova página sobre um CRUD, ele já sabe como é que é o padrão que ele vai seguir. Então, ele não vai achar. E se tiver algum problema aqui, se eu ver que aqui tem algum problema, eu já corrijo na fonte, tá vendo, ó? Criar Unity é o que ele vai fazer, depois ele vai decorar a classe com atributos do Bind 4D,
Tá, ó. Depois ele vai decorar os campos com esses atributos do Bind 4D. Depois ele vai registrar essa rota, tá? E depois ele vai adicionar o botão de navegação no ViewMan. Então, eu mandei ele criar uma nova página, ele já vai criar um menu, ele já vai botar os atributos de consulta do endpoint lá dentro, ele já vai fazer tudo bonitinho. E o que ele não fizer bonitinho, a gente ajusta. A gente fala para ele, ó, isso aqui não ficou legal, eu preciso que você ajuste, e eu preciso que você, assim que você ajustar e funcionar, você fala para ele, ó, agora eu quero que você salve isso lá no Cloud MD como padrão, para você não esquecer mais isso. Pronto, ele nunca mais erra, nunca mais esquece. É por isso que eu falo que a IA, nesse processo, deixa eu voltar minha cara aqui, ó. Cadê minha caraça aqui? Cadê? Ó, a IA, ela é como um estagiário que você contratou para sua empresa, um programador júnior. Esse cara chegou na tua empresa, ele acabou de chegar na empresa do Delphi to Hero aqui. Então, ele não sabe programar ainda. Ou melhor, ele não sabe como é que a empresa trabalha. Ele sabe programar, mas ele não sabe como é que a empresa trabalha. Então, o que acontece? Você tem que ensinar para ele, ó, aqui nós somos a empresa Delphi to Hero, aqui nós usamos essas bibliotecas, nós usamos esse padrão, nós usamos esse padrão de organização de pastas, nós usamos esse padrão de organização, de nomeação, de namespace, nós usamos esse padrão de rota, é assim que a gente faz isso, isso. Você vai dizendo para ele, só que diferente de um júnior, esse cara aprende muito mais rápido e uma vez que ele aprende, ele não esquece mais. Entendeu? Então a gente vai devagarzinho, etapa por etapa, processo por processo, ensinando ele para que ele fique expert só naquilo dali. Legal? Ó, e aqui por último, ó, regras ao modificar o projeto. Ó, ele já entendeu como é que é, ó. Não alterar a interface, a IDAO interface, sem impactar todas as implementações, manter o padrão de namespace em novos arquivos. Novas páginas devem herdar de T-Form template para manter a consistência. Cores e fontes devem usar a consistência View Style Scholar. Não comitar arquivos binários, olha só, que é o .exe, o DCU, a .dll, que já estão excluídos do Git Ignore, e dependências externas são gerenciadas pelo BOIS, ó, ele já identificou. Não adicionar manualmente ao SharePath. Então, cara, fantástico isso aqui, né? Então, com isso aqui, a gente já pode começar a trabalhar algumas coisas no nosso projeto que ele já vai saber como ajustar, como se comportar e como trabalhar. Antes da gente terminar esse vídeo, lembrando, esse vídeo é o primeiro passo. A gente vai ter mais vídeos, bater mais papo sobre isso aqui no nosso canal. Tem um segundo arquivo que eu quero mostrar para vocês ainda agora, que é fundamental na estrutura do projeto. Principalmente projetos web, tá? No Delphi talvez ele não tenha tanto impacto, mas em projetos web ele tem muito. Que é um arquivo que praticamente ninguém fala. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso ou pouquíssimas pessoas usando. Que é o seguinte, cara, é o arquivo chamado Cloud Ignore, tá? O que é esse arquivo? É um arquivo que vai ficar na raiz do teu projeto, que o Cloud vai ler para saber aonde ele não deve se meter. Ou seja, quais são os arquivos que o Cloud não tem que ler. Porque se você pega um projeto do zero, igual esse aqui assim, né, do zero que eu digo assim, você pegou e botou lá a primeira vez para usar IA, e você mandou ele, por exemplo, eu mandei ele fazer a varredura do projeto. O que esse cara fez? Ele varreu tudo, ele andou em tudo, mesmo que ele não tenha lido todo o documento, ele entrou em todos os arquivos e futucou tudo. Nem tudo ele precisava ver, porque tem coisas lá que não faz a menor diferença para ele. Então, se você não determina um arquivo Cloud Ignore, em várias situações que você mandar ele fazer alguma coisa, ele vai ler arquivos que não precisava ler, e o que acontece? Vai consumir mais tokens que não deveria consumir. Então, o que a gente faz assim, ó, baseado no que você já conhece do projeto, ó, crie um arquivo, ó, .cloud ignore com os arquivos e pastas a serem ignorados, e no final me traga uma estimativa de quantos tokens vamos economizar por consulta. Ó. Ponto. Agora ele vai criar esse arquivo pra gente, ó. Esse arquivo ele cria rapidinho. Ó, agora eu vou medir o tamanho dos arquivos que serão ignorados para estimar a economia de tokens. Só isso aqui, cara, já vai economizar token pra caramba. Seu Cloud Code está aí
estourando o limite aí todo dia, você tem que esperar o dia seguinte, possivelmente se você botasse um cloud.ignore lá, já ia fazer uma diferença danada, mas isso daqui, você não aprende isso da galera que não sabe programar. Esse é o jogo, entendeu? A galera que não sabe programar não te ensina isso, porque a galera não tem noção disso. Tem uma galera mexendo com essas coisas que não tem a mínima noção disso. Entendeu? E a gente que programa, a gente que está mais a fundo, a gente conhece isso. Então, antes da gente ver a economia aqui, olha aqui, ó, ele criou o Cloud Ignore aqui, ó. Ó, esse arquivo aqui, tá vendo? Então, ó, ele já pagou, ó, binários e compilados do Delphi, não precisa ver. Arquivos gerados pela IDE do Delphi, ó, não precisa olhar. Projeto XML extenso, que não é código, não precisa olhar. Arquivos de formulário Delphi, não precisa olhar, ó. Accepts binários, não precisa olhar. Documentação gerada, não precisa olhar. Histórico de recovery do Delphi, não precisa olhar. Dependências gerenciadas pelo BOS, não precisa olhar, tá vendo? Então ele já tirou tudo que eu não preciso mexer aqui, tá vendo? Tudo que ele não precisa olhar, tá? E aí ele falou aqui, ó, mais ou menos, tá? Por causa do Cloud, de ter o Cloud MD, que já dá diretriz para ele, tá? E ter o Cloud.ignore, a gente economiza por chamada, tá? Numa média de 10.400 tokens. É bastante token, né? Ó, antes, ó, uma chamada, né, por indexação gastaria 126 mil tokens. Depois, 10.400 tokens apenas código-fonte relevante, tá? E não, na verdade, estou falando besteira aqui, tá? Aquilo dali não é o que economizaria, não. É quanto viraria de token. Então, uma chamada antes ia consumir numa média de 126.600 tokens. Depois de ter colocado o Cloud.md e o Cloud Ignore, isso daqui já caiu para 10.400 tokens por chamada. Olha só, eu tive 92% de redução de chamada de token. Só que isso ninguém está te ensinando. Por quê? Isso aqui os noobs não conhecem. Isso aqui a galera que está em Lovable lá e está caindo no Cloud Code lá de paraquedas, que não é programador, não sabe. Entendeu? Então, olha só isso daqui vai fazer você economizar um monte, vai fazer você aumentar e muito tua flexibilidade de trabalho nos planos mais básicos do Cloud Code. Tá vendo? Tá vendo como é que estar com um profissional, não é, de verdade, te orientando, te mentorando faz diferença? Você tá vendo? Tá vendo só como é que o jogo muda? O jogo passa a ser outro completamente. Possivelmente meu vídeo está dando uma travadinha aí, não tá? Parece que tá dando uma travadinha. A voz continua, mas o vídeo às vezes dá uma travadinha. Quando eu dou um pause e volto, por quê? Porque eu dei um pausezinho aqui e voltei. Por quê? Você já percebeu, só por esse vídeo, a diferença que é ter alguém que entende do que está falando, te ajudando, te orientando. Eu quero te fazer um convite. Quero te fazer um convite a acessar a Xpex Play. Tá? Você vai clicar aqui na descrição do vídeo, vai ter lá xpexplay.com.br, que é a nossa plataforma, o nosso ecossistema 360 para esse cara. Então, mas calma, antes de você sair do vídeo. Isso não é pago, é gratuito. Tá? É gratuito. A Xpex Play você vai clicar, vai se cadastrar e vai acessar a plataforma gratuitamente. É o maior ecossistema de evolução para a software house do Brasil. Então, se você é dono, líder, gestor, colaborador, trabalha em qualquer área da software house, se você é líder, por exemplo, quer treinar o teu time, seja de desenvolvimento, de suporte, de implantação, qualquer área, cara, você vai botar essa galera aqui dentro da Xpex Play, vão criar lá trilhas de conhecimento para a galera estudar, você vai fazer o PDI do teu time lá dentro. Então, ó, clica aqui na descrição do vídeo, entra para o nosso ecossistema, entra para a Xpex Play e vem fazer desse ano o melhor ano da história da tua software house. E conta com a gente nessa jornada. Meu muito obrigado por você ter ficado comigo até o final do vídeo. A gente se encontra em breve num próximo vídeo aqui no canal. Até lá, pessoal. Valeu!